Bom, hoje a gente vai falar sobre Hip Spine Challenge, no caso é o desafio de tratar, né, pacientes com alterações tanto da coluna quanto do quadril. É um tema bastante atual. O tema é extremamente extenso e difícil de colocar aqui. A minha ideia era fazer vídeos de menos de 20 minutos, então, assim, óbvio que vai ficar faltando alguma coisa aqui, mas pelo menos de uma maneira mais introdutória, né? Então, é observar a ideia de que alterações da coluna e alterações do quadril, elas geram complicações nos pacientes, tanto pacientes com prótese de quadril que foram submetidos à fusão espinal, quanto pacientes com fusão espinal que foram submetidos à prótese do quadril. A ideia é mais ou menos um resumo desses 4 artigos aqui, e tem muito mais coisa para poder falar. Então, como definição, em 1983, né, o termo Hip Spine Syndrome, a ideia de uma doença degenerativa, tanto da coluna quanto do quadril, observar que diversos pacientes eles têm as duas alterações e que cada vez mais pacientes mais velhos, mais idosos, a quantidade maior de pacientes idosos, mais pacientes vão ter a situação de ter uma prótese de quadril associada a uma fusão espinal, ou um ou outro sendo o primeiro. Então, entender a inter-relação desses dois é importante para a gente poder conseguir fazer o tratamento de uma maneira mais adequada. Observar que pacientes com alteração degenerativa lombar têm um aumento da taxa de luxação de prótese de quadril. Mesmo pacientes submetidos a tratamento na dita zona segura de Leuvenec passam a apresentar esses problemas quando têm alterações também na coluna. Então, gerando essa discussão, né, de quais seriam, nesses pacientes específicos, os melhores parâmetros a utilizar para poder guiar, né? Então, a fusão espinal, ela seria o preditor único maior, inclusive, do que de instabilidade do quadril, maior, inclusive, do que Parkinson, demência e doenças psiquiátricas. É extremamente comum a existência da artrose do quadril, a existência da estenose espinal, das alterações degenerativas da coluna também, especialmente em pacientes mais idosos. Então, cada vez mais isso vai ser um problema mais frequente. Podemos chamar como simples ou complexa. No caso simples, quando a gente tem uma discreta degeneração lombar com uma clara osteoartrose do quadril ou uma discreta artrose do quadril com uma clara degeneração lombar. A gente sabe especificamente qual é o problema mais claro daquele doente, mas há um quadro complexo onde a gente tem as duas patologias em estágios semelhantes e a gente não sabe especificamente ali qual paciente a gente deve, qual tratamento a gente deve começar, né? Se vai primeiro pela cirurgia da coluna, primeiro pela cirurgia do quadril. Então, no diagnóstico, é importante fazer o exame físico adequado, observar, né, a dor na região ilíaca, mais típica da alteração da artrose do quadril. Os sintomas de estenose lombar, com a claudicação neurogênica, vão estar mais relacionados realmente aí à estenose lombar. Importante observar que é uma grande quantidade de pacientes com estenose lombar que não vão ter positividade para o dito leg raise teste. Esses pacientes podem apresentar o sinal do carrinho do supermercado, né? Quando se apoiam no carrinho do supermercado, alivia um pouquinho é, as dores. Ainda falando também como diagnóstico, que a gente tem que pensar nas dores laterais do quadril, a síndrome de dor trocantérica, tudo isso deve ser observado. Então, aqui falando dessa alteração do quadril, é importante observar amplitude de movimento, a rotação interna, externa, né, o leg roll, tudo isso vai estar muito relacionado à alteração do quadril. Menos de 20% das pessoas com estenose lombar vão ter o teste positivo para o straight leg raise ou LASEG. Então, observar que alterações do exame físico muitas vezes não estão presentes no paciente com estenose lombar. É importante observar a história. A história adequada de claudicação neurogênica vai ser um fator importante nesses pacientes. Teste diagnóstico, radiografia, é importante observar alterações de degeneração do quadril e observar pacientes sentado, em pé, fazendo radiografia com paciente sentado e em pé para poder identificar a mobilidade nesses segmentos. O uso de injeções anestésicas guiadas, tanto no quadril quanto epidurais, podem auxiliar. Então, mais de 50% do aumento de alívio da dor no quadril tem um bom prognóstico para a prótese do quadril. Então, pacientes com boa melhora, tem a dúvida ali, você fez a injeção de anestésico no quadril e houve uma melhora importante dessa dor, então provavelmente esse paciente se beneficiará do tratamento do problema dele no quadril. Observar que pacientes cada vez mais idosos vão ter mais alterações na ressonância e na tomografia.
Diagnóstico diferencial, doença vascular, importante diferenciar a claudicação vascular da claudicação neurogênica. Observar que a síndrome de Lerich, no caso, com a claudicação, pacientes com compressão na veia ilíaca interna podem simular um pouquinho as dores ali do quadril também, bem como também as dores da estenose espinal. Pacientes com neuropatia diabética e outras patologias pélvicas. Parâmetros radiográficos, a gente vai passar de uma maneira um pouco rápida, porque assim, você pode utilizar diversos parâmetros e cada autor ele vai ter uma preferência. A gente vai vendo que cada artigo ele vai conseguindo direcionar um pouquinho alguns parâmetros que passam a ser, que são cada vez mais uniformes e difundidos, são os parâmetros, né, do pelvic tilt, que é esse ângulo, um ângulo de uma linha vertical e outra linha diretamente para a placa terminal sacral, tendo como base aqui uma linha traçada entre as duas cabeças femorais. Aqui o slope sacral, a gente vai ver a incidência pélvica, que é um ângulo de 90 graus com a placa terminal do sacro, diretamente também para essa região entre as cabeças do fêmur. A lordose lombar, que há lugares que vai dizer que a gente faz a medida, né, da placa terminal de L1, da placa superior de L1, para a placa inferior de L5 e outros lugares para a placa superior do sacro. A medida globalmente aceita seria entre 40 e 60. Esse PI-LL mismatch é bastante utilizado também, que é uma avaliação justamente entre esse ângulo PI e a lordose lombar. Há autores que dizem, né, que deveria ser organizado conforme o padrão do paciente. Então, se o paciente ele tem uma lordose lombar muito elevada, obviamente que a gente deve ajustar isso, porque esses fatores seriam mais particulares do paciente. Aqui uma sugestão no caso, para um PI menor que 35, no caso o valor seria PI mais 10. Para o valor de PI entre 35 e 50, a lordose lombar ideal seria PI igual. Para pacientes com PI entre 50 e 80, a lordose seria PI menos 10. Então, isso aí seria variável de cada paciente. Um outro ângulo importante é esse TPA, que é medido entre a primeira vértebra torácica, também diretamente na região entre as duas cabeças femorais, e o ângulo é direcionado para o slope sacral, para a placa terminal do sacro também, né? A parte superior da placa terminal do sacro. Esse ângulo deveria ser menor que 14 graus. Outras medidas, o APP, que seria uma forma de avaliar a versão pélvica também. E diversos termos são utilizados também para a gente poder identificar. Importante observar que o paciente vai apresentar mecanismos de compensação de todas essas alterações. Uma forma de analisar é que pacientes jovens eles costumam ter uma forma de compensar isso reduzindo a sua cifose. Então, ao fazer uma hipocifose, ele consegue compensar. Pacientes idosos, eles passam a utilizar níveis adjacentes, fazendo um aumento da lordose cervical, fazendo a retrolistese de corpos vertebrais, mas há um momento que ele não é capaz mais de conseguir compensar, né? Então é importante observar essa relação. Se a gente for observar em vermelho, o PI ele é estável, mesmo o paciente com anteversão pélvica a versão pélvica normal e a retroversão. Então os ângulos que são importantes aqui em azul claro a lombar, em um azul claro aqui a lordose lombar. Em preto a gente vai ver o slope sacral, que vai modificar conforme a posição. Importante observar que a pelve ela rotaciona. O PI ele é estável e todos os outros ângulos eles vão movimentar. Então é importante ter essa noção de o PI ele acaba sendo uma variável mais anatômica. Enquanto a gente tem nesses pacientes de retroversão, por exemplo, um PT muito alto. Aqui, os pacientes com uma antiversão, o PT pequeno. E nos pacientes aqui a gente vai ver também a alteração do slope sacral. Observar que essas modificações elas são globais e elas vão interferir tanto no movimento da coluna, quanto no movimento da pelve, quanto no movimento aí dos quadris. Assim, a mobilidade espinopélvica ela acabou sendo classificada entre 1A, 1B, 2A e 2B.
No 1A, a gente vai ter um paciente balanceado, então o alinhamento é normal, a mobilidade, a diferença do slope sacral, ele é normal. No paciente 1B, o dito stuck standing, é um paciente que ele tem uma mobilidade, no caso o delta SS, né, a diferença do slope sacral, menor que 10 graus, mas o alinhamento dele está balanceado. Então, os valores de alinhamento, no caso o PILL ou o APP, estão normais. No 2A, seria um paciente flexível, mas desbalanceado. Normalmente o paciente com a deformidade conhecida como flat back. Então ele vai ter a mobilidade adequada, mas mal alinhado. E o 2B, o stuck sitting, é um paciente que vai ter tanto alteração da redução da mobilidade, quanto também o alinhamento vão estar alterados, né? Então, medidas podem ser feitas com o paciente em pé e sentado, observando a alteração que a gente vai ter no slope sacral, a alteração que a gente vai ter na anti-inclinação do acetábulo e nessa relação do ângulo PFA, que seria um ângulo femoral sacral também. Algumas considerações para cirurgiões de quadril é justamente que pacientes com um flexo do quadril, a gente sabe que vai tratar com a prótese. O paciente com alteração de déficit neurológico, é definido que você vai se beneficiar mais da cirurgia da coluna, mas os pacientes que têm outras alterações associadas a isso, ou que não têm essas duas, mas que têm alterações tanto na coluna quanto no quadril, vão ser uma zona um pouco difícil, né? Então, diversas observações levam à análise de que avaliar de uma maneira estática não é o melhor caminho e que avaliar de uma maneira dinâmica, avaliando essas alterações, pode auxiliar a reduzir esses índices. As considerações aqui no caso para os cirurgiões de coluna é justamente o fato de que a deformidade, diretamente, mesmo sem pacientes, mesmo sem fusão espinal prévia, está relacionado à perda do componente acetabular, mesmo que seja colocado na zona segura. Então, mesmo os pacientes que tiveram prótese de quadril adequadamente colocados, de acordo com a zona segura, esses pacientes, quando a gente observa que tem um PT aumentado, um TPA aumentado, um mismatch da lordose lombar e UPI alterados também, esses pacientes apresentam índices elevados de instabilidade após prótese do quadril. Então, essa observação vai levar a gente à compreensão do que a gente chama da patomecânica de todo esse problema, né? Então, observar a versão pélvica, isso vai alterar também a forma de posicionamento dos componentes. Então, a redução da movimentação espinopélvica é um fator importante. No caso, cada 1 grau que a gente tem de PT aumentado para posterior está relacionado a um aumento também na antiversão do acetábulo. Melhorando a parte anterior, mas aumentando o impingement para posterior. No caso, você vai fazer aumento do risco de impingement anterior e luxação posterior. Se você tem um aumento compensatório da mobilidade femoral, você também está aumentando a possibilidade de luxação, de instabilidade. Então, o pelvic tilt normalmente ele vai estar entre 20 e 35 graus. O fêmur ele vai estar com a flexão, né? Então aquele PFA vai ter uma alteração normalmente entre 55 e 70. Quando você tem um aumento disso, é sinal de que você está compensando muito. Alterações pós-operatórias em pacientes na, na, no posicionamento do componente femoral. Então, foi observado que o PT aumentou, né, o pelvic tilt aumentou numa média de 11 graus em 10 anos de segmento de pacientes pós a prótese do quadril. Então, ao longo do tempo, essas alterações de compensação, pacientes, por exemplo, que vão apresentando alterações de compensação na coluna, eles podem passar um componente que era bem posicionado, esse componente passa a ser mal posicionado a partir do momento que o paciente passa a ter uma deformidade na coluna. Alterações também na posição do componente acetabular subsequente à cirurgia da coluna. Fala que cada vez mais os cirurgiões de coluna estão, obviamente, fusionando pacientes, porque a idade dos pacientes média aumentou,
além da ideia de manter um equilíbrio sagital mais adequado, que é um pensamento mais recente também relativamente recente também na cirurgia da coluna, também altera esses posicionamentos das próteses ao longo do tempo. Então, tudo isso acaba gerando essa possibilidade de mudança de posicionamento a posteriori. É importante fazer nesses pacientes uma boa avaliação, observar que aproximadamente 4,5% dos pacientes com próteses que vão ser submetidos à prótese de quadril, eles já têm algum tipo de fusão lombar, fazer um bom histórico, o exame físico, e avaliar as radiografias e fazer as medidas adequadas. O SS, no caso o slope sacral, deveria ser medido tanto na posição em pé e sentada e observar essa diferença. Pacientes com menos de 10%, eles estão rígidos e são considerados em risco aumentado para o desenvolvimento de instabilidade subsequente. Tratamento, então, a ideia de princípios seria optimizar realmente o tamanho da cabeça femoral, usar a prótese dual mobility poderia ser uma saída. A análise também do offset pode ser importante para evitar, né, o impingimento ósseo e observar também que esses pacientes eles têm uma tolerância reduzida para maus posicionamentos dos componentes. Uma ideia nesse stack standing seria justamente essa de avaliar as medidas. Aqui é um relato de um paciente, de como foi feito, analisando os mecanismos, né, de compensação e posicionando o componente acetabular de uma maneira mais adequada. Também aqui o stack sitting, que seria o 2B, também utilizando a computação, navegação por computação, para posicionamento do implante acetabular. Considerações especiais seriam, né, a ideia de que a gente precisaria estar atento ao fato de que fusões longas elas vão ter alteração, a inclusão do sacro na fusão lombar, ela aumenta os riscos, então pacientes com 1 a 2 níveis de fusão têm 1,8 vezes mais chances de luxação das próteses do quadril, pacientes com mais de 2 níveis, 3,2, e pacientes que tem fusão com extensão ao sacro, chega a 4,5 vezes mais risco. Então, isso na decisão de qual terapia tomar e como informar o paciente são coisas importantes. Direções futuras seriam realmente, né, que o tratamento do paciente apresentando as duas condições, ele continua indo uma área que não tem um consenso. É importante no desenvolvimento futuro de testes que possam avaliar. A gente fala desses ângulos, mas esses ângulos são análises ainda que a gente pode identificar ângulos melhores, medidas melhores para poder mensurar e tomar atitudes mais direcionadas, além da correção, da análise, né, e o planejamento pré-operatório de uma maneira específica para cada deformidade de cada paciente. À medida que a gente vai desenvolvendo, também podem ser fatores de melhora nas correções desses parâmetros ditos ideais para cada paciente. Bom, essa foi a ideia de tentar dar uma resumida. É óbvio que o tema é bem mais extenso que isso, mas é uma ideia de começar a avaliar e falar um pouquinho.